alegria poder revê-los. Aproveito para desejar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Sintam-se bem em nosso meio. Aqui é a casa do nosso Pai, é a casa de todos os filhos. Amém? Hoje a gente está dando sequência naquilo que começamos quarta passada, que é o estudo deste maravilhoso material dos nossos 10 dias de oração. Hoje é o quarto dia em que estamos estudando, e a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente. Até aqui nós nos encontramos pela manhã, todos esses dias, às 6h20 da manhã até às 6:50. E amanhã continuamos com esse formato, né? Hoje era domingo, então a gente acabou fazendo um pouquinho mais tarde, ninguém vai para o trabalho, né? Então fizemos às 8 da manhã. Mas a partir de amanhã, segunda-feira, retomamos às 6h20 da manhã. E para aqueles que talvez tenham assim, um horário um pouco mais apertado, mas à noite é mais tranquilo, fica o convite. Nos reunimos às 7h30 ou 19h30, até completarmos os 10 dias, que é o próximo sábado. À tarde, né, agora já é noite, era tarde até semana passada, agora o horário inverteu, né? Mudamos o horário, então vai ser à noite. O Lúcio está dirigindo, eu e o Lúcio estamos dirigindo essas classes pela noite e o pastor Claudenir pela manhã. E eu queria fazer um apelo a você. Eu sei que a gente tem o desejo, a gente gosta de fazer em casa o nosso devocional, mas faça o esforcinho, né? São apenas 10 dias. Venha participar com a gente e você vai ver a diferença na vida de vocês. À noite a gente às vezes acaba até extrapolando um pouco, né, Lúcio? De tão bom que é o assunto, a gente acaba se alongando um pouco. E eu tenho a certeza que fará diferença na sua vida. O intuito desse projeto, que já está virando um estilo de vida, como diz o pastor Claudenir, é que a gente desenvolva cada vez mais o nosso hábito de termos a nossa comunhão pessoal com Deus. E vocês vão perceber ao longo que quando a gente vai criando esses 10 dias, e a apostila tem alguns dias a mais, que aí a gente já inicia o Reavivados por sua palavra, vocês vão percebendo que se torna assim algo automático. E o dia que você não faz, você sente uma falta tremenda, porque você já desenvolveu um hábito. E esse que é o desejo do projeto. Isso aqui é só a pontinha para a gente dar início em algo que vai perdurar a vida toda. Então faça um esforço. Esse material ele é um pouco limitado, porque a gente está vivendo hoje numa época de ecologia, numa época de tecnologia também, então foi feito uma parte do material impressa e o restante em PDF. Então eu creio que quantos aqui não têm o formato PDF? Me procura depois, passa o número que eu envio para você, o formato em PDF, para você poder acompanhar no seu tablet, no seu celular, ou no seu computador, o qual ficar melhor para vocês, tá bom? Abra sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 11. Hoje é o nosso quarto dia, e hoje a gente tirou lições maravilhosas para a nossa vida, baseadas na vida de Enoque. E eu faço uma pergunta para você: quem foi Enoque? Você vai perceber que na Bíblia não se fala muito em Enoque. Você vai encontrar referências de Enoque lá no livro de Gênesis, depois no livro de Hebreus, e Judas ele fala sobre Enoque. É interessante que Judas ele disse que Enoque era profeta. Ele confirma que esse homem era profeta, provavelmente um dos primeiros profetas ali. E ele era o 7º homem, o 7º depois de Adão. Isso é tão interessante. Mas se Enoque era um profeta, por que não temos um livro então de Enoque? Vocês já pararam para pensar por que não temos? E a resposta é bem simples. A escrita surge bem depois. Depois do dilúvio é que surge a escrita. Então Enoque não escreveu um livro por esse motivo. Mas é interessante que a cultura judaica, e quando a gente vai para os escritos de Ellen White, você descobre que os antediluvianos, eles tinham uma memória fantástica. E até o surgimento da escrita, como era passado então o conteúdo, como se passavam as informações para as seguintes gerações.
simplesmente através de histórias falado. Assim era transmitida a informação para as descendências seguintes. Mas infelizmente, devido à degeneração causada pelo pecado, houve-se a necessidade da escrita. E olha, eu fico pensando, né, que privilégio você poder armazenar tanta informação sem ter a necessidade de ler ou armazenar em algum livro. Eu às vezes não lembro nem o que eu tomei no café da manhã hoje. Eu fico pensando, esse povo, que privilégio. Mas Enoque foi um profeta, e muito conhecido dentro do contexto judaico, muito se fala, Judas falou muito sobre ele, sobre as suas profecias. E a gente queria estudar um pouco a vida de Enoque e tirar algumas lições. Se você trouxe a sua apostila, abra ela no estudo 4, Enoque, comunhão e serviço individual. E é interessante que o Espírito da profecia, ele amplia esse conhecimento, ele amplia um pouco mais sobre a vida e o ministério de Enoque. E a gente quer tirar algumas lições baseadas nesse estudo. O primeiro título da nossa apostila, ele vem tratando a questão do amor na vida diária. E eu separei uma frase que achei muito interessante, ela diz assim: e por se lembrar sempre de Deus e seguir seus conselhos, foi transformado em caráter e se tornou um santo homem, cujos caminhos agradavam ao Senhor. E aqui está o segredo: quer uma transformação de caráter? O que você deve fazer? Seguir os conselhos do mestre, andar com ele. Quando você vai para Gênesis, o texto diz que e andou Enoque com Deus. O que é andar com Deus? É sairmos juntos aqui caminhando, quem sabe de mão dadas? O verbo andar no original, no hebraico, ele tem a conotação de passar tempo. Não de andar caminhando, mas passar tempo, passar horas em contato com a pessoa. Essa é a conotação do verbo andar. E quando a gente anda com Deus, quando a gente tira tempo, e esse andar, ele tem uma conotação de tempo, não apenas uma vez na vida, mas sempre, constantemente, andando, não no sentido parado, mas sim, quando ele fala andando, é que todos os dias, no decorrer da vida dele, ele tirava tempo para estar com Deus, e isso transforma o caráter. E na continuação desse texto, que está no livro E Recebereis Poder, ela diz assim, a razão porque há tantas divergências entre os irmãos é terem deixado de acrescentar o amor fraternal. Devemos ter para com os outros aquele amor que Cristo tem manifestado em nós. E aí eu faço uma pergunta: você tem bebido na fonte do amor? Porque é impossível você jorrar amor se você não bebe da fonte do amor. Eu não tenho assim vergonha, vou pedir licença para minha esposa, mas nós vivemos em nosso casamento uma crise terrível. Ao ponto que um dia nós olhamos um para o outro e dizemos: não dá mais. Não dá mais, não temos como continuar. E eu cheguei para o meu pastor na época e falei assim: eu não suporto mais aquela mulher que eu tenho em casa. Pronto, não quero mais, chega, deu. E ele com um sorriso nos olhos disse assim: Irineu, quando você precisa de remédio, o que você faz? Eu falei: eu vou na farmácia. E combustível? Vou no posto. E alimento, mercado. E amor? Aí eu fiquei olhando para ele: amor? Quando te falta amor, o que você faz? E eu fiquei sem resposta. E aí ele falou assim: Irineu, está faltando para vocês dois beberem na fonte do amor. Porque o amor não é um sentimento. O amor genuíno, ele vem de Deus. Nós somos a única religião no mundo que chama o seu Deus pelo codinome amor. Quer ter amor? Vá à fonte e beba da fonte, porque Deus é amor. Então, queridos, essa falta que às vezes, essa falta de tempo, essa falta de comunhão com Deus diária, ela deixa em nós sequelas terríveis. Porque quando nós tiramos tempo para com Deus e nós oramos: Senhor,
muda a minha vida. Senhor, eu preciso ser mais paciente com os meus filhos. Senhor, me ensina a ser mais educado, mais carinhoso com minha esposa, com meu vizinho. E quando você vai à fonte, Deus te concede esse fruto do Espírito, de graça. E sabe, queridos, Ele fez um propósito para nós. Vou terminar minha história aqui, senão nós vamos ficar no vácuo assim. E nós fizemos um propósito de 15 dias, nós orarmos e buscarmos a Deus pedindo por isso. Quer saber o resultado? Estamos aí juntos. Porque Deus nos deu amor. E hoje eu amo profundamente a minha esposa. Mas esse amor não é meu. Ele é concedido por Deus. E aí, eu chamo a atenção para a nossa realidade, porque vocês sabem, eu estou chegando agora, eu tenho quase certeza que esse não é o problema aqui da nossa igreja. Mas por onde eu passei, como é terrível as desavenças entre irmãos. Como é terrível. Às vezes não parece que somos filhos do mesmo Deus. Qual é o motivo? Falta de passar tempo com Deus. E esse texto aqui que nós acabamos de ler é referente à vida de Enoque. Enoque demonstrava, ele jorrava amor. Por onde ele passava, as pessoas sentiam o seu amor. E esse amor, ele só vem de Deus. Então, queridos, fica a dica. E eu creio que como cristãos, nós sempre temos o que melhorar. Sempre. Sempre temos algo a avançar. Até na questão do amor, eu mesmo falo assim, eu ainda preciso melhorar, eu preciso amar mais, eu preciso, às vezes a gente olha assim para alguém, e eu não sinto assim, aquele amor que eu deveria sentir. Aí eu tenho que voltar a Deus e falar, Senhor, me ensina a amar aquelas pessoas de rua, me ensina a não sentir ódio daqueles que nos roubam lá em Brasília, me ensina a amá-los, me ensina a orar por eles também. Me ensina a amar e a conviver com os meus irmãos, aqueles que eu vejo todo sábado, todo domingo lá na igreja. Principalmente aquele que me provoca, principalmente aquele que na comissão ele é ferrenho. Me ensina a amar, Senhor. E Deus vai concedendo esse amor. E esse amor só vem quando nós andamos com Deus. Outro ponto interessante que me chama a atenção na vida de Enoque é que ele era um ensinador da verdade ou da palavra. Enoque foi um ensinador público da verdade na época em que viveu. Porque eu gravei, porque eu coloquei em destaque na época em que viveu. Porque existem pessoas, existem homens da época e existem homens para a época. E aí eu pergunto, qual é a diferença entre eles? Você é uma pessoa para o seu tempo ou você é uma pessoa do seu tempo? Enoque foi uma pessoa para o seu tempo, mas não uma pessoa daquele tempo. Por que ele foi para o seu tempo? Porque ele fez a diferença no tempo em que viveu, na vida das pessoas. Ensinadores da verdade. E aqui eu queria abrir um parênteses, porque às vezes a gente pensa que a gente ensina só falando, a gente ensina com estudos bíblicos, a gente ensina quando prega, e nem sempre é assim. O melhor sermão é aquele que a gente vive. Não lembro que dia desses comentávamos nos nossos estudos, Deus ele não precisa de um advogado, alguém que o defenda, que defenda a sua causa, mas ele precisa de testemunhas. Que vivam, que demonstrem, sejam testemunhas lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, entre os seus vizinhos, lá no seu condomínio, lá no seu prédio. Caminhar com Deus é ter o testemunho de que suas obras o agradam. E é tão interessante que a Bíblia fala pouco, mas Ellen White ela abre esse leque da vida de Enoque. Enoque foi um ensinador público. E às vezes a gente prega com a nossa vida. Eu vou pedir licença para Paula. Ontem você falou algo lindo, Paula. Que você se encantou e sentiu interesse em estudar a palavra pelos atos de uma pessoa. E você se encantou e disse, eu quero ser como ela. E ela está aí na sua frente, né? É isso, irmã Janete. É demonstrar amor para o próximo. É assim que a gente prega. É com os nossos atos.
E quando a gente age diferente, as pessoas olham, será? É possível que hoje existem pessoas assim? E quando a gente age com amor, quando a gente é honesto no nosso trabalho, quando a gente é fiel, as pessoas elas ficam boquiabertas. Porque a gente vive um mundo de corrupção, num mundo onde não tem amor, num mundo frio. E aí quando alguém encontra uma sacola, uma carteira com dinheiro, vai e devolve para o dono, ele vai parar na mídia, porque todo mundo fica de boca aberta. Como pode? Ele não ficou para ele. Nós precisamos ser essas pessoas, viver. A nossa vida tem que ser um testemunho das obras do Criador. Ore a Deus, clame, diga, Senhor, eu quero ser assim. Mas ele não apenas ensinava, Enoque também era a luz do mundo. Devemos conservar o Senhor sempre diante de nós. Realiza-se dia a dia na mente e no coração uma mudança. E aqui está o segredo. Quer uma mudança? É dia a dia. Esse andar com Deus é o dia a dia. Todos os dias pela manhã você vai e busca Deus. Acorda outro dia e fala, Senhor, eu ainda preciso melhorar, eu preciso avançar. E Deus vai te mudando. E aí você passa a ser luz. Quando a gente vai para a parábola que Jesus usou do sal e da luz, ele começa dizendo assim, vós sois o sal da terra. E aí depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Primeiro a gente tem que ser sal, depois a gente é luz. Só que às vezes a gente inverte o papel, a gente quer ser luz primeiro, antes de ser sal. E eu fico impressionado porque o sal ele é maravilhoso. Não é tão bom assim para os que têm pressão alta, né? Para os hipertensos, mas o sal é uma maravilha. O sal a gente usa até hoje na indústria, e ele é o conservador natural. Ele desacelera o processo de deterioração dos alimentos. Hoje nós chamamos de sódio. E ele está presente em quase todos os alimentos industrializados, porque ele tem esse poder de conservar. Mas não só conservar, ele tem o poder de dar sabor. Quando você come algo, um arroz, por exemplo, você sente ou não a presença do sal? Mas como é que você sabe que tem sal? Você olha na panela e diz, ah, estou vendo aqui, tem sal. É assim que a gente faz? Mas como que você sabe que tem sal? Pelo sabor. Você pode pôr cebolinha verde, você pode pôr coentro para os nordestinos que gostam aí, né? Eu não suporto. Você pode pôr alho, você pode pôr o que você quiser, curry. Mas se você não pôr sal, a comida não fica boa. Tem que ter sal. Só o sal já resolve tudo. E quando você olha, você não vê o sal. Por quê? Porque o sal se diluiu, mas você sabe que ele está lá, porque você sente o sabor do sal. E o cristão deve ser assim. Ele não precisa ser visto, mas aonde ele passar, ele tem que ser sentido. O dia que você se mudar do prédio, do condomínio, do seu bairro, as pessoas dizem, nossa, mas que falta faz aquele camarada? Como faz falta? Quando você chega, você tem que ser sentido. E muitas vezes a gente passa desapercebido. A gente tem que ser sentido, fazer a diferença onde estamos, antes de ser luz, antes de levar a luz. E às vezes a gente inverte os papéis. A gente chega e quer mostrar a luz. Está aqui a luz da verdade, ó, está aqui, sábado, volta de Jesus. E você quer pôr goela abaixo, a luz da verdade, sem antes ser sal. A gente precisa ser sal antes. A gente precisa fazer a diferença. E eu me encanto com Ellen White, que ela usa o exemplo de Cristo. Ele diz assim, porque Cristo, ele se misturava com as pessoas, ele ministrava as suas necessidades, ele cuidava com amor, dava carinho, e aí por último dizia, vem, segue-me. Agora você está pronto, venha. Depois de ganhar o coração. E é interessante que nós devemos ser luz. Os que foram iluminados de cima irradiam os brilhantes raios do sol da justiça. Depois que a gente for sal, aí nós podemos ser luz.
Mas só é possível ser luz se a gente dia a dia tirar tempo para passar com Deus. É interessante que outro fator determinante na vida de Enoque é que ele tinha uma vida de oração. E é tão interessante que a gente às vezes não pode mensurar o que uma oração é capaz. Mas é impressionante que quando nós tiramos tempo para falar com Deus, imediatamente Ele nos ouve. Isaías capítulo 64 diz algo maravilhoso, ele diz assim: antes que vocês clamem, eu os ouvirei. Estando ainda vocês falando, eu os atenderei. E isso me diz duas coisas. Antes que vocês clamem, eu os ouvirei. Deus sabe a sua necessidade. Mas se Deus sabe a nossa necessidade, por que então Ele não atende? Por que eu tenho que ir pedir? Se Ele já sabe. Porque Ele diz, antes que vocês clamem, eu os ouvirei. Porque nós precisamos da oração. Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele fala assim, olha, eu sei o que você precisa, mas eu respeito a sua vontade. Se você não vier pedir, eu não te dou. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Sabe por que às vezes a gente não recebe as bênçãos de Deus? Porque não pedimos. Porque não gastamos tempo em oração com o nosso Pai. Por isso que muitas vezes não recebemos as bênçãos de Deus. E eu tive que aprender dolorosamente isso. Gaste tempo com Deus, em oração. Quando você ora, Deus te ouve. Quando você abre a palavra de Deus, aí Ele fala ao teu coração. Uma das coisas maravilhosas que o livro que Mateus fez questão de ressaltar, e Lucas, é que Jesus gastava tempo em oração. Tempo em oração. A oração é duas lições assim maravilhosas que Jesus nos deixa. Ele diz assim que ele, em várias passagens, ele se retirava para as montanhas, para um lugar reservado, e ali passava horas, às vezes a noite toda, em oração. E eu gosto muito desses dois detalhes, tempo e lugar. E eu quero fazer uma pergunta para você agora. Não precisa você me responder. Você tem um lugar de oração na sua casa? Você tem? Se você não tem, eu lhe recomendo a você começar a procurar um lugar de oração. Um lugar que seja só teu e de Deus. Segundo, lugar e tempo. Tire tempo para passar com Deus. E você verá a diferença em sua vida. Quando você vai a Deus e você clama, você vê Deus agindo na tua vida. E eu vou além. Não só tenha o seu lugarzinho e tire tempo, mas crie o hábito de no seu trabalho, dirigindo, falar com Deus. Deus nos ouve aonde você estiver, da forma como você orar. Às vezes a gente é um pouco assim, eu não sei nem a palavra exata, mas não, tem que ser de joelho, porque senão Deus não ouve. Deus ouve a sua oração onde você estiver. Você acha que Jonas se ajoelhou na barriga do peixe para falar com Deus? Deus nos ouve. E eu sim, gosto muito, estou dirigindo e estou conversando com Deus. Eu lembro de algumas vezes que eu saio assim, em alguns compromissos muito cedo, e aí eu entro no carro e falo, Senhor, eu esqueci de mencionar isso na minha oração. Por favor, Pai, lembra disso. E aí eu vou no meu carro dirigindo e conversando com Deus. Às vezes eu deito, termino de orar e falo, Pai, eu esqueci desse detalhe. E às vezes, quantas vezes eu dormi, eu estava orando e quando vi, peguei no sono. Crie o hábito de passar tempo com Deus. E Enoque nos dava essa lição. Deixe que o coração se eleve a Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. O andar de Enoque não era caminhar, mas sim tirar tempo para estar com Deus. E aqui, gente,
só assim ampliando um pouquinho mais a questão da oração. Ter comunhão com Deus é oração. Em meio de uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Quanto maiores e mais insistentes eram os seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram as suas orações. Quanto menos tempo você tiver, quanto mais atarefado, mais tempo tire para orar. Mais tempo tire para orar. Crie esse hábito. Sabe que na minha adolescência era uma luta orar. E eu sei que para muitos, quantas pessoas me procuraram e disseram assim, Irineu, eu não consigo. É 5 minutos, eu já não tenho mais conversa. Eu não sei o que fazer. Como assim orar 15, meia hora, 15 minutos, meia hora, 1 hora orando? Eu não consigo. Eu queria dar algumas dicas para vocês. A minha oração eu começo assim. Primeiro, eu começo enaltecendo o nome de Deus. E você vai encontrar muitas formas. Eu falo assim, Senhor, muito obrigado porque você é o mantenedor da minha vida. O Senhor é poderosíssimo. O Senhor é grande, Criador do universo, dos céus, da terra. Para ti não tem nada que seja impossível. Enalteço o nome de Deus. E aí depois eu começo a agradecer pelas coisas que eu tenho. Falo, Senhor, obrigado por isso. Sou muito grato porque o Senhor fez isso na minha vida. Eu sou grato pela casa que tenho, pelas coisas simples. Agradeça pelas coisas simples. Por você estar vivo. Agradeça pelos filhos, pela família que você tem, pelo salário, pelo teu emprego. E se você não tiver nada para agradecer, ainda assim você deve ser muito grato a Deus. Se você não lembrar de nada de bom para agradecer, agradeça porque Cristo morreu por você. E não tem bênção maior do que essa, porque te dá o direito da salvação. Agradeça por isso. Depois eu lembro dos meus pedidos, dos meus anseios, compartilho com Deus. Mas você não deve compartilhar assim em forma de agradecer e pedir, mas em forma de conversa, como você conversa com um amigo. Às vezes a nossa oração ela não perdura porque ele fica nesse agradecimento e pedido. E a oração é muito mais que isso, ela é uma conversa. Como que você conversa com o teu amigo? Como que você conversa? Quando a gente se encontra, né, a gente compartilha. E você chega assim, né, não sei como é que você fala, mas cara, que dia que foi hoje, hein? Que dia pesado. Olha, estou muito cansado hoje. Me estressei um monte no trânsito, porque eu fui lá. Faça isso com Deus, digo, meu Senhor. Às vezes a gente até chega assim a ser tão formal a nossa oração, e ela acaba sendo tão rotineira, que a gente entra no modo automático. Você chega à noite e fala, Senhor, muito obrigado por esse dia. Teu dia foi péssimo. E você agradece. Seja sincero, Senhor, obrigado pelo dia que eu tive, mas hoje não foi um dia legal. Hoje foi assim, seja sincero. Isso é falar com Deus. Pai, espero que amanhã não seja igual. Crie o hábito de conversar com Ele como se Ele, não só como, mas Ele sendo o teu melhor amigo. E você vê que vai fazer toda a diferença em sua vida. E aqui, gente, já estamos entrando na reta final. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão. Porque às vezes a gente tem a impressão que Enoque ele foi arrebatado, ou que ele saía do seu sentido, ou em visão ele passava com Deus. Não, era no dia a dia. E há uma palavrinha que eu não coloquei, está ali sim, coloquei, não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois tinha uma obra a fazer para Deus no mundo. Às vezes a gente tem a impressão que andar com Deus é se isolar numa bolha, e isso é ter comunhão. E não é assim. A gente tem essa visão de que, não, se eu quiser me consagrar a Deus, se eu quiser ser diferente, eu tenho que fazer parte do clero. Assim muitos pensavam no passado. A gente tem aquela visão de que quem é consagrado é aquele que, né, quem tem comunhão com Deus é aquele que vai lá no mosteiro e passa lá só o tempo inteiro em reflexão, em contato com Deus.
Não, ele não era assim, ele não era um eremita. Ele vivia como todos nós, e Ellen White é claro em dizer isso. Ele tinha sua vida, tinha sua família, tinha seus filhos, tinha o seu trabalho, e ele andava com Deus em meio a todas essas circunstâncias. Então, ser consagrado é a gente buscar a Deus, andar com Ele, mas também é demonstrar isso lá onde você trabalha, lá para a sua família. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente se isola do mundo. A gente leva tão a sério aquele texto de Salmos, capítulo 1, não assentai-vos na roda dos escarnecedores. E a gente se fecha aqui, ó, no nosso círculozinho chamado igreja, e não convive com o restante do mundo, a gente não testemunha. A gente não testemunha. E é tão interessante que em algumas épocas, inclusive hoje, quantas vezes, eu estou com medo de falar isso aqui, mas eu conheço regiões do nosso país, onde eles se juntam, montam as suas vilas, e ali vivem isolados do mundo. Não é esse o desejo de Deus. Porque Deus quer que a gente vá lá, se misture com eles e seja a luz lá no meio deles. Andar com Deus, mas ao mesmo tempo estar lá, testemunhando de Deus a esse povo. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. O serviço de Deus. A pessoa que verdadeiramente ama e teme a Deus, esforçando-se com um só propósito por fazer a sua vontade, colocará corpo, mente, coração, alma e forças ao serviço de Deus. Assim foi com Enoque. Ele andou com Deus. Sua mente não foi poluída por uma visão impura e defeituosa. Aqueles que estão decididos a tornar sua a vontade de Deus, devem servir e agradar a Deus em tudo. Então o caráter será harmonioso e equilibrado, coerente, alegre e genuíno. Se você olhar essas características em Noé, você vai perceber que elas são ao mesmo tempo os frutos do Espírito. Elas são os frutos do Espírito. E eu queria fazer um desafio a você. Avance na sua fé. Avance. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, eu sou adventista há 30 anos. Mas na verdade ela apenas há 1 ano. Ela entrou, ingressou, teve 1 ano de experiência e os outros ela apenas repetiu. Mantém os mesmos vícios, mantém os mesmos hábitos. E o desejo de Deus é que a gente avance a cada dia na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, que nós chamamos teologicamente também no nosso processo de santificação. A gente precisa orar todos os dias, Senhor, em que eu preciso melhorar hoje? Porque às vezes a gente olha para a gente e se acha perfeito, mas não somos. E quando a gente vai a Deus e fala assim, filho, você precisa melhorar nesse ponto. E aí você luta, se esforça, ora, pede, clama a Deus. E chega um momento, você vê que você superou aquilo. Aí Deus fala assim, filho, agora você precisa melhorar nesse quesito aqui, ó. E aí mais uma vez você clama, ora, pede, e aos poucos, com o auxílio do Espírito Santo, você melhora. E aí você para e pensa, agora sim eu sou um cristão verdadeiro. Mas aí o Espírito Santo te mostra, não filho, você tem que avançar nesse quesito aqui agora. E assim é a nossa vida até a volta de Cristo. Sabe o que é perfeição para Deus? Às vezes a gente tem uma visão assim, deturpada do que é ser perfeito. Quem tem bebê aqui? Alguém tem bebê? Alguém tem filho novo assim? Quando você pega um bebezinho, ele não fala, ele não anda, ele só chora, né? Você tem que trocar a fralda, aí aos poucos ele só gatinha, e você olha para ele, ele é perfeito ou não é? Se um bebê chora, come, dorme, gatinha, ele é perfeito, não é? Mas se com 5 anos de idade ele ainda continuar só chorando na fralda e gatinhando, ele é perfeito? Isso é perfeição para Deus. Se você não melhorou nada desde que conheceu o Evangelho de Cristo, ele não transformou a sua vida,
você precisa melhorar. Você precisa melhorar. Se você tem 10 anos e ainda age como cristão, como um bebê, se você só come papinha e você precisa de auxílio, você está precisando avançar no teu crescimento espiritual. E é isso que o texto diz. A gente precisa buscar todos os dias a Deus e avançar nesse quesito. Isso é ser perfeito. Deus vai olhar para você assim, há tantos anos e você não avançou. É assim que Deus nos mede. Isso é perfeição para Deus. Porque nós jamais chegaremos à perfeição completa. Porque se fosse possível a gente alcançar a perfeição completa, ao ponto assim, eu sou justo, sou perfeito, Cristo não precisaria ter morrido por mim e por você. Por isso que Ele veio e morreu por mim e por você. Mas não é por isso que eu vou negligenciar o meu crescimento espiritual. Nós precisamos para desenvolver o nosso caráter. Fé sólida, viva e atuante. Assim como Enoque, somos chamados a possuir uma fé sólida, viva e atuante. É a única maneira pela qual podemos ser colaboradores de Deus. Sabe por quê? Que é só assim que a gente vai poder ser colaborador de Deus? Porque se a gente não tem fé, se a gente não tem uma vida de devoção a Deus, se a gente não atua, nós não podemos. E aí eu vou explicar para você por quê. E com isso nós encerramos. Uma vez um professor chegou para nós e falou assim: como que vocês querem alimentar os outros se nem vocês estão nutridos? Como que a gente vai dar estudo bíblico? Como que a gente vai testemunhar com a nossa vida se nem nós mesmos estamos nutridos espiritualmente? É quase como a parábola, um cego guiando outro cego. Nós precisamos nos nutrir todos os dias, para que nós possamos oferecer algo para alguém. Porque como que você vai oferecer aquilo que você não tem? É impossível. E é tão comum a gente ver pessoas que são desnutridas espiritualmente. Pessoas que não se alimentam da palavra. Vocês entendem agora o porquê que todos os anos nós começamos o ano com esse projeto? É para que a nossa igreja seja nutrida espiritualmente. A maior preocupação da nossa igreja é que os seus membros, cada um, seja viçoso, tenha saúde espiritual. Essa é a nossa maior necessidade. Esse é o desejo de Deus. Cristo, sendo filho do Deus, fazia isso todos os dias, porque sabia que o seu ministério disso dependia. Nós precisamos. Eu fico muito triste, porque eu conheço pessoas que elas se alimentam apenas uma vez por semana, e passam o resto da semana de dieta, de regime. E vocês sabem que quem não se alimenta, ele morre por inanição. E quantos cristãos nós temos que estão morrendo por inanição espiritual? Gente, é terrível ficar sem comer, não é? Eu estou fazendo um tratamento com corticoides devido a um acidente que eu tive. E eu já engordei acho que uns 30 quilos. E aí esses dias atrás eu falei assim, não, eu vou compensar esse corticoide, eu vou fazer uns regimes, eu vou fazer umas dietas. Acordei uma segunda-feira é um dia bom para começar uma dieta, né? Falei, hoje eu vou passar só pão e alface. Perdão, água e alface. Quando foi chegando o meio-dia, parecia que tinha um ser dentro de mim que queria conversar comigo. Como é terrível. A gente não consegue. O nosso corpo clama porque ele precisa de alimento. E aí eu não entendo como tem gente que passa a semana inteira sem se alimentar. Aí sabe o que acontece? O primeiro vírus, a primeira bactéria do pecado que chegar até você, a pessoa morre, porque não está nutrido. Por isso que muitas pessoas deixam as fileiras do Evangelho,
abandonam uma fé cristã, porque não tem nutrição espiritual, não estão nutridos, não estão arraizados na videira, que é Cristo. Elas não têm força. Aí você pega um resfriado, não tem imunidade. É um resfriado do pecado, você não tem forças para lutar contra ele. E aí na primeira provação que o cristão tem, ele abandona a fé. Deixa de vir. Qualquer intriga que acontece na igreja, porque eu estou magoado com fulano de tal, porque eu não vou vir mais na igreja. Não é por causa disso. É porque ele não tem um contato diário com Deus. Eu queria fazer um apelo para você. Eu sei que eu vou falar aqui não cabe a todos. Mas tire um tempo, reserve. Se você não pode vir pelas manhãs, faça em casa. Mas tire um tempo para você se alimentar espiritualmente, para você ter esse contato com Deus. E você verá que fará toda a diferença em tua vida. Deus o abençoe. Eu quero convidar nesse momento o quarteto. E eles vão nos trazer mais uma melodia. E ao final eu convido que você se coloque em pé para que juntos possamos buscar o nosso Deus em oração. Coloque-se em pé, vamos falar com o nosso Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Pai. Só tu que és santo pode, ó Pai, agir em nossa vida. Somente o Senhor pode nos transformar.
E como precisamos disso, ó Pai. Até para buscar a Ti, nós precisamos do Teu auxílio. Pai querido, clamamos nessa noite, que o Senhor nos transforme, que o Espírito Santo nos incomode, para que sintamos a necessidade de todos os dias nos alimentar da Tua fonte. Nos despede, ó Pai, para os nossos lares, com a certeza, ó Pai, de que o Senhor transformará a nossa vida. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.